Olá! Hoje a gente mergulha num tema com um nome bem poético, eu diria, para o mundo da tecnologia. A nova primavera da inteligência artificial. O que será que isso quer dizer, hein? Uma nova fase de descobertas? Uma revolução ainda maior? E para investigar isso, a nossa fonte hoje é a divulgação de um evento bem específico. É um webinar que está sendo organizado pelo Instituto para Valorização da Educação e Pesquisa do Estado de São Paulo, o IVPESP. O evento está marcado, olha só, para 3 de setembro de 2025, às 15 horas, horário de Brasília, e o título é justamente esse: A Nova Primavera da Inteligência Artificial. O fato de ser organizado pelo IVPESP já dá um peso, né? Mostra a importância disso para a educação e pesquisa, e o convidado para falar sobre isso é o professor João Gama. As credenciais dele são impressionantes. Ele é full professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, vice-diretor do LIAD-INSCTEC, IEE Fellow, Eurai Fellow, enfim, uma autoridade mundial mesmo em inteligência artificial, em descoberta de conhecimento, uma escolha de peso, né? Sugere que a discussão vai ser profunda. Então, o nosso objetivo aqui é ir um pouco além do anúncio, sabe? Pegar essa descrição do webinário e tentar entender o que a gente pode esperar dessa nova primavera, quais são as conexões entre os tópicos que eles anunciaram, por que essa ideia de florescimento, de uma nova estação para IA. Vamos tentar desvendar isso. Exatamente. E o interessante na descrição é que, pelo jeito, o professor Gama não vai só listar as novidades, sabe? A ideia parece ser conectar os pontos. Ele vai falar das transformações recentes da IA, do impacto disso na ciência de dados, o tal do data science, né? Vai falar também de aprendizado adaptativo, o adaptive learning, e daquele desafio enorme que são os fluxos de dados massivos, os massive data streams. O ponto central para mim parece ser justamente como a interação entre essas coisas todas está inaugurando essa nova fase. Não são coisas isoladas, entende? É mais como um ecossistema se desenvolvendo. Gostei dessa ideia de ecossistema. Então, não é só a tecnologia ficando, mais rápida ou mais potente. É talvez uma mudança na dinâmica interna da IA e em como ela lida com essa avalanche de informação do mundo. Eu acho que vai por aí sim. A escolha do termo primavera é bem sugestiva. Historicamente, a gente ouve falar dos invernos da IA, né? Aqueles períodos com menos investimento, menos avanço aparente. Então, uma primavera pode indicar não só o fim de um ciclo desses, mas uma aceleração forte, uma diversificação. Talvez até uma IA se tornando mais orgânica, no sentido de ser mais adaptável, mais integrada a esse fluxo constante de dados e mudanças. E as credenciais do professor Gama, especialmente a ligação dele com o LIAD-INSCTEC, que é um laboratório focado em IA e decisão, e o trabalho dele em data streams, isso reforça que a discussão deve ter um foco forte nessa capacidade da IA de lidar com dinamismo, com complexidade do mundo real. Faz sentido. Antes da gente entrar nos tópicos em si, vamos falar um pouquinho mais do palestrante? A descrição fala de vasta experiência em projetos, mais de 250 artigos, livros de referência. Como essa trajetória toda torna a visão dele sobre a nova primavera tão valiosa? A trajetória dele é chave aqui. Ter mais de 250 artigos, ser autor de livros que são referência em data mining, em data streams, isso significa que ele não é só alguém que observa de fora, né? Ele ajudou a construir esse campo. Ele viu a IA evoluir por dentro, participou de projetos que testaram os limites, ajudou a criar a base teórica que muita gente usa hoje. Então, quando alguém com essa profundidade fala em transformações recentes, a gente pode esperar uma análise que vá além do hype, da moda. Ele provavelmente consegue ver as mudanças estruturais, não só as novidades passageiras. E a experiência europeia dele também traz uma perspectiva interessante, que muitas vezes junta a inovação com questões éticas, de regulação. Essa combinação de teoria e prática dá a ele uma visão panorâmica, sabe? Sobre para onde a área está realmente indo. Entendi. Então, voltando para o conceito central, nova primavera da IA. Se não é só mais velocidade, o que mais poderia ser?
Talvez uma IA que aprende de forma mais contínua, menos supervisionada, ou a integração entre diferentes tipos de IA, talvez. A descrição não abre tanto, mas o termo primavera deixa a gente pensar, né? Deixa, com certeza. E a chave pode estar justamente na conexão com os outros tópicos que ele vai abordar. As transformações recentes, bom, pode ser sobre os avanços que a gente vê mais, tipo os modelos de linguagem gigantes, mas também pode ser sobre métodos que permitem aprender com menos dados ou justamente esse aprendizado contínuo, adaptativo. A primavera talvez seja essa capacidade que está surgindo na IA de não só processar dados, mas de se adaptar a eles dinamicamente, de um jeito mais parecido com sistemas biológicos, talvez. Não uma adaptação que você programa para um caso específico, mas algo mais intrínseco. Isso leva a gente direto para os tópicos que ele vai discutir. Vamos começar com as transformações recentes. O que a gente pode esperar disso? Além do que já está na mídia sobre IA generativa, essas coisas. Que profundidade um especialista como ele pode trazer? Olha, a expectativa é que ele vá além do produto final, do chatbot, do gerador de imagem, e discuta o que está por trás, os motores disso. Pode ser que ele fale de novas arquiteturas de redes neurais, novas técnicas de treinamento, talvez até da combinação de abordagens. Tipo, juntar redes neurais com métodos mais simbólicos, para buscar uma IA com mais raciocínio, mais contexto. As transformações podem ser menos sobre o que a IA faz de novo e mais sobre como ela está começando a fazer, de um jeito mais robusto, mais flexível e, crucialmente, mais adaptável. E como essas transformações mexem com a ciência de dados? É só a ferramenta do cientista de dados que muda ou muda o trabalho em si? Fico pensando, antes o cientista era talvez um artesão, ali no detalhe do algoritmo. Agora ele vira mais um curador de modelos superpoderosos. Um arquiteto de sistemas. É uma ótima reflexão. Provavelmente um pouco dos dois, sabe? Por um lado, sim, novas ferramentas de IA podem automatizar análises que antes davam um trabalhão danado. Isso libera o cientista para pensar mais na estratégia, na interpretação. Mas, por outro lado, a complexidade desses modelos novos, que às vezes são meio caixa preta, exige outras habilidades. Validar direito, entender os vieses, tentar explicar por que o modelo chegou naquela conclusão e saber integrar isso tudo em sistemas maiores de forma segura, ética. O trabalho talvez fique menos sobre criar o algoritmo do zero e mais sobre orquestrar, validar e aplicar essas novas capacidades de forma responsável. O impacto é grande, redesenha o perfil do profissional e até as perguntas que a gente pode fazer para os dados. Faz total sentido. Agora, aprendizado adaptativo. A analogia do tutor pessoal que se ajusta ao ritmo do aluno é boa, né? Mas como isso funciona na prática com IA? Quais são os perrengues para criar sistemas que se adaptam de verdade? A analogia do tutor é ótima mesmo. Captura a essência. O ajuste contínuo, baseado no que está acontecendo, no feedback. Em IA, aprendizado adaptativo quer dizer sistemas que conseguem mudar seu comportamento ou até sua estrutura interna, conforme chegam dados novos ou o ambiente muda. E isso sem precisar daquele retreinamento completo, que é caro e demorado. Pensa num sistema que detecta fraude e precisa se adaptar rapidinho a um novo golpe que surgiu. Ou um carro autônomo se ajustando a uma chuva forte inesperada. O desafio é gigantesco. Como garantir que o sistema se adapte para o lado certo e não aprenda coisas erradas ou fique instável? Como equilibrar essa capacidade de mudar rápido, a plasticidade, com a necessidade de não esquecer o que já aprendeu, a estabilidade? É o famoso dilema estabilidade-plasticidade. Conseguir isso de forma eficiente, segura, nossa, é um dos grandes objetivos da pesquisa em IA. E é fundamental para aplicações no mundo real, porque o mundo real nunca está parado, né? Entendi. A complicação é fazer essa adaptação de um jeito seguro e que funcione mesmo. E isso parece ter uma ligação super direta com o último tópico, fluxos de dados massivos, os Massive Data Streams. Se o mundo está gerando dados sem parar, a IA tem que ser adaptativa para dar conta disso em tempo real, né? Exatamente. A conexão é total. A sua metáfora da mangueira de incêndio para os data streams é perfeita. São dados chegando num volume e numa velocidade absurda.
de sensores IoT, redes sociais, transações financeiras, experimentos científicos. A IA mais tradicional, aquela treinada em lotes de dados parados e estáticos, simplesmente não acompanha. Para conseguir tirar valor desses fluxos, tipo detectar uma anomalia na hora, personalizar uma oferta no instante certo, tomar uma decisão ali no momento, você precisa de algoritmos que aprendam on the fly, enquanto os dados passam. Isso é o coração do aprendizado em fluxos de dados, uma área que, aliás, o professor Gama é referência mundial. Ele provavelmente vai falar de técnicas como janelas deslizantes, que olham só os dados mais recentes, ou algoritmos incrementais, que atualizam o modelo aos pouquinhos, e métodos para detectar o tal do concept drift, que é quando o padrão dos dados muda com o tempo. O aprendizado adaptativo aqui não é só desejável, é uma necessidade básica. Agora sim, as peças estão se encaixando melhor para mim. Parece que não dá para falar de nova primavera sem pensar nessa capacidade de lidar com o mundo real, com a dinâmica, com o volume todo. As transformações recentes dão as ferramentas, o aprendizado adaptativo é o mecanismo e os fluxos de dados são o ambiente, o desafio. E tudo isso, claro, redefine o que dá para fazer na ciência de dados. Precisamente. Essa interconexão, essa teia é o que eu acho que está no cerne da ideia de nova primavera. Não é um avanço isolado aqui ou ali. É a convergência dessas áreas que está permitindo um salto de qualidade. Novas arquiteturas de IA tornam o aprendizado adaptativo mais factível. O aprendizado adaptativo torna possível analisar fluxos de dados que antes a gente nem sabia como pegar. A capacidade de analisar esses fluxos gera novos insights, novas aplicações para a ciência de dados, que, por sua vez, alimenta mais transformações na IA. É um ciclo, entende? De ciclo virtuoso. E a expertise do professor Gama, que navega por todas essas áreas, IA, data mining, data streams, coloca ele numa posição, assim, privilegiada para articular essa visão integrada. A primavera seria essa sinergia toda funcionando. Isso muda a perspectiva, né? Não é só sobre a tecnologia em si, mas como ela interage com essa enxurrada de informação que a gente mesmo gera. Então, pensando em quem está ouvindo a gente, qual a relevância prática de acompanhar essa discussão? Porque alguém que não programa, que não é cientista de dados, deveria se interessar por essa nova primavera da IA? Olha, a relevância é para todo mundo, de verdade. Primeiro, pensando no trabalho. A IA está deixando de ser uma ferramenta só para especialista, né? Está virando uma camada fundamental em quase todas as áreas. Entender para onde ela está indo, mais adaptativa, mais ligada a dados em tempo real, ajuda o pessoal de marketing, de finanças, saúde, logística, educação, nossa, tantas áreas. Ajuda a antecipar como o trabalho e o setor podem mudar. Não é para virar expert, mas para ter um letramento, sabe? Para conseguir dialogar com a tecnologia, ver oportunidades, não ser pego de surpresa. Segundo, como cidadãos mesmo. Essas IAs adaptativas, que aprendem com fluxos de dados gigantescos, elas estão por trás dos sistemas de recomendação que moldam o que a gente consome, o que a gente lê, estão por trás de decisões automáticas que podem afetar crédito, emprego, estão em tecnologias de vigilância, cidades inteligentes. Compreender um mínimo de como funcionam os potenciais e os riscos tipo vieses, privacidade, controle, é essencial para a gente ter um debate informado para participar dessa sociedade digital. Aliás, o convite do webinar para trazer perguntas reforça isso, né? A necessidade de diálogo, de entender as implicações. Ou seja, entender essa primavera não é só para quem está, digamos, plantando as sementes da tecnologia. É para todo mundo que vive no jardim que ela ajuda a criar. É sobre entender as novas dinâmicas do mundo que estão sendo moldadas por ela. Exatamente. E tem um terceiro ponto ainda. A pura curiosidade intelectual. A gente está falando de uma das fronteiras mais fascinantes do conhecimento humano hoje. Entender como máquinas podem aprender, se adaptar de formas cada vez mais sofisticadas, isso por si só já é instigante, né? Expande a nossa própria ideia do que é inteligência, aprendizado, complexidade. Excelente. Então, resumindo nossa análise aqui, a fonte, que é a divulgação do webinar do IVESPESP, aponta para um momento bem significativo na IA
que eles chamam de nova primavera. E essa fase parece ser definida não por uma coisa só, mas pela convergência de várias tendências. As transformações recentes na própria IA, a importância crescente do aprendizado adaptativo e a capacidade de lidar com esses fluxos gigantes de dados. Tudo isso, claro, mexendo muito com a ciência de dados. E o professor João Gama, com a experiência enorme que ele tem justamente nessas áreas que se conectam, aparece como a pessoa ideal para ajudar a gente a decifrar esse cenário novo. O que a gente explorou aqui sugere que essa primavera significa uma IA mais dinâmica, mais integrada ao mundo real e capaz de lidar com a complexidade de formas que a gente ainda está começando a entender. E vale muito a pena destacar o papel do IVESPESP nisso. Ao organizar um evento com um tema tão atual e com um palestrante desse calibre, o Instituto para a Valorização da Educação e Pesquisa do Estado de São Paulo mostra que está realmente comprometido em trazer para o debate o que está na vanguarda do conhecimento. Isso mostra o papel fundamental que instituições como essa têm, de fomentar a discussão qualificada, de ajudar a disseminar informação sobre temas que são complexos, mas que têm um impacto enorme na sociedade. A escolha desse tema e desse palestrante reflete claramente a missão do IVESPESP, de focar em educação, ciência e inovação. São áreas que estão sendo diretamente impactadas, transformadas pela inteligência artificial. Perfeita colocação. E para a gente fechar, fica aquela provocação no ar. Se a gente está mesmo entrando numa nova primavera da IA, com essa adaptabilidade toda, essa capacidade de lidar com o fluxo constante de informação, que tipo de flores ou, quem sabe, até que plantas bem inesperadas a gente pode esperar que surjam nesse jardim tecnológico nos próximos anos? Que aplicações, que transformações na sociedade que talvez a gente nem imagine direito agora essa nova fase pode trazer, e mais fundo ainda, que novas perguntas sobre nós mesmos, sobre o nosso futuro, essa IA mais dinâmica, mais integrada, força a gente a fazer. Fica aí a reflexão para todo mundo.